meus 2 primeiros júris foram em 1974. Já vai fazer, ano que vem, 50 anos, né? Estou velhinho, né? Então, mas eu me formei somente em 75. Por quê? Porque naquela época havia uma deficiência muito grande de advogados e, logicamente, de tribunos, né? Tanto é que no Ministério Público havia a figura do advogado de ofício. O que era o advogado de ofício? Era um promotor de justiça que atuava na defesa do réu por falta de defensor, né? Ou seja, ele atuava, às vezes, nas comarcas, em que, por exemplo, o juiz chegava numa comarca, tinham 2 homicídios para ser julgados, não tinha advogado e tudo mais. E naquela época, por exemplo, para ir daqui para Monte Alegre, para Santarém e tudo mais, era tudo de barco, de navio, era difícil e tal. Então, o juiz pegava, buscava dentre a população uma pessoa que era dada ao hábito da leitura, né, que tinha um pouco de discernimento, e nomeava esta pessoa para a defesa do acusado. E assim nasceu a figura do rábula, né? Os rábulas eram pessoas não bacharéis em direito e que atuavam em defesa dos acusados. Eu me lembro que quando eu iniciei, já advogado naquela época, eu ainda fiz audiência tendo do outro lado, ex adversos, um colega que era rábula, entende? Aí depois, então, a OAB extinguiu, né, porque aí foi crescendo o número de advogados e tudo mais, e essas pessoas, então, receberam uma carteira da OAB sem nunca ter pisado na faculdade de Direito. Mas é claro que a OAB fazia um exame, né, criterioso para saber se a pessoa era ou não habilitada mesmo, se era... Se tinha conhecimento jurídico. Se tinha conhecimento jurídico e tal. Então, assim, era um rábulo. E o Ministério Público tinha a figura do advogado de ofício, que era um promotor de justiça, né, que atuava também na defesa. Eu me lembro que tinha um promotor aqui, o Américo Monteiro, e tinha o Benedito de Miranda Alvarenga, que depois foi até ao desembargo. Então, eles me falavam que naquela época da estrada de ferro de Bragança, que foi extinta ainda nos anos 60, olha só, do século passado, né? Eles falavam com os juízes, por exemplo, o juiz de Ananindeua, Peixe-Boi, Castanhal, Nova Timboteua e Timboteua Velho, Bragança e tudo mais. Eles saíam daqui, os dois, aí um dia um atuava na acusação, outro na defesa, no outro dia era outro da defesa, outro da acusação, e assim eles iam até Bragança fazendo júri. Passavam 15, 20, 30 dias indo de cidade em cidade, porque naquela época só se locomovia nessa região aqui o pessoal através da estrada de ferro, né? Eu me lembro que o meu pai era juiz em Nova Timboteua, e nós íamos para lá e voltávamos de trem, não tinha carro para lá, né? Avião não tinha pista de aviação mesmo, e mesmo que tivesse a pista de aviação, os juízes de direito não podiam pagar uma passagem de avião naquela época. Então era assim, nós íamos e voltávamos de trem para Nova Timboteua. É isso.